E quem faz os estudos ambientais que nós mencionamos aí ao longo do processo de licenciamento ambiental e também do processo de avaliação de impacto ambiental? Segundo a resolução CONAMA, no seu artigo 11, os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às custas do empreendedor. Nas equipes responsáveis pelos estudos, geralmente estão envolvidos muitos profissionais. A equipe é multidisciplinar, contendo químicos, geólogos, sociólogos, físicos, biólogos, economistas, advogados, engenheiros, para que todas as faces da atuação de um determinado empreendimento, todos os impactos positivos e negativos, possam ser adequadamente levantados e o peso dado a cada uma delas possa ser o mais próximo da realidade, já que foi analisado por um profissional. O IAP mantém um cadastro de equipes técnicas, né, que estão habilitadas a realizar estudos ambientais. Aqui a gente tem um recorte de uma página, né, de uma equipe que faz consultoria ambiental e dentre os trabalhos, né, os licenciamentos ambientais nas mais diversas áreas de atuação aqui, né, educação, mineração, indústria, certo? Então, essas equipes, geralmente, quando atuam, né, na área, elas são obrigadas a registrar-se nos órgãos ambientais responsáveis. Eu trouxe aqui alguns conflitos e desafios relacionados ao processo de licenciamento ambiental. O primeiro deles é a questão de conflitos de competência, em virtude da abrangência dos impactos ambientais. Então, embora às vezes fisicamente o empreendimento esteja sob os limites de um dado município, os seus efeitos positivos ou negativos são sentidos, por exemplo, no município adjacente, ou isso pode acontecer a nível estadual também, então mais de um estado podem ser afetados pelos impactos de um determinado empreendimento. E também, esses efeitos também podem ser sentidos em países vizinhos, né? Então, qual o órgão será responsável pela avaliação daquele empreendimento? Tem também uma certa dificuldade por parte dos órgãos ambientais em cumprirem esses prazos que a gente colocou anteriormente, né, para licenciar a atividade. E isso é em função da defasagem que esses órgãos estão submetidos há muito tempo, né, uma carência de profissionais, alguns com problemas de treinamento, né, então uma dificuldade, né, de manter os prazos, de fazer com que o fluxo do licenciamento ele ocorra de uma maneira mais adequada, né? Além disso, há a necessidade de acompanhamento das ações pós-licença por parte dos órgãos ambientais, para avaliar se eles estão, de fato, implementando as medidas mitigadoras e o monitoramento, e para fazer também o monitoramento dos impactos ambientais. Pela mesma razão mencionada anteriormente, né, carência de profissionais, um sucateamento da estrutura desses órgãos, há uma dificuldade não só em licenciar, mas também em acompanhar posteriormente a concessão das licenças. Um outro problema seria a necessidade de articulação com outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente para dar suporte aos estudos ambientais. Então, avaliar o zoneamento ambiental daquela área antes de submeter o licenciamento, realizar adequadamente os estudos ambientais, avaliar, por exemplo, os padrões de qualidade ambiental, se aquela atividade não vai exceder os padrões de qualidade ambiental determinados previamente na legislação. Então, muitas vezes o fluxo de um licenciamento ele é mais lento em função
que o próprio empreendedor não observa adequadamente todos os trâmites, ele não se espelha em atividades já aprovadas, porque tudo isso poderia promover um ajuste melhor de seus projetos e, consequentemente, eles fluiriam, né, mais rapidamente em todas aquelas etapas que nós comentamos. Uma pergunta comum é se a licença ambiental ela pode ser cancelada. Claro que sim, ela pode ser cancelada, cassada ou ter seus efeitos suspensos. Nós falamos que o órgão ambiental é responsável por fiscalizar a implementação dessas medidas, né, conforme foi aprovado. Se é constatado que não está havendo atendimento das exigências técnicas ou inconsistência das informações prestadas pelo empreendedor, o órgão ambiental pode sim cancelar a licença ambiental. A gravidade dessa inadequação poderá levar à cassação da licença ou apenas suspensão dos seus efeitos, e isso de forma temporária ou até mesmo definitiva. Então, isso é bastante variável. No caso de suspensão, a empresa poderá reaver a sua licença uma vez atendidas as exigências técnicas a critério do órgão ambiental. E, por último, a fiscalização pelo órgão ambiental, que nós falamos que é um requisito importantíssimo para que os empreendimentos não apenas sejam aprovados, mas que eles se mantenham, né, em consonância com aquilo que foi planejado em seus planos e programas, né? Então, essa fiscalização ela pode se dar de maneira preventiva, né, a partir da solicitação do licenciamento. Então, é uma fiscalização já necessária, um requerimento para que o processo avance, e ela pode também ser corretiva, por meio de reclamações e ou denúncias. Então, nesse caso, ela pode acontecer a qualquer momento, certo? Desde que seja feita a reclamação ou denúncia por parte da população. Isso pode ser feito diretamente na agência ambiental, à ouvidoria do IAP ou ao Ministério Público. O processo pode ser simplificado quando as empresas trabalham com o órgão ambiental, buscando de forma transparente as soluções para o desenvolvimento de suas atividades e respeitando o meio ambiente. Então, essa é uma mensagem final aqui, que mostra que o processo é burocrático, mas ele pode ser simplificado se os empreendedores buscarem trabalhar conjuntamente, respeitando as orientações do órgão e se espelhando em exemplos bem-sucedidos de atividades naquela área. Nós daremos continuidade agora falando sobre o processo de avaliação de impactos ambientais. Falaremos também a respeito dos objetivos da AIA. Agora que nós já sabemos a respeito do processo de licenciamento ambiental, né, sabemos das suas etapas, o quão amplo é esse processo, agora vamos estabelecer uma relação com a AIA, que é o objeto da nossa disciplina. Vejam, todas as atividades que demandam a avaliação de impactos ambientais precisam também passar por licenciamento ambiental, correto? Mas nem todas as atividades sujeitas a licenciamento precisam ser submetidas também a um processo de avaliação de impactos ambientais. E por quê? Porque algumas atividades que demandam licenciamento podem ser autorizadas simplesmente pela avaliação da obediência desse empreendimento aos padrões de qualidade ambiental, que é aquele instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que a gente comentou anteriormente. Então, são atividades mais simples, com impactos mais restritos e muito bem reconhecidos para algumas atividades. Então, não demanda a submissão a um processo de avaliação de impacto pelo fato
de que ela pode ser regida por parâmetros já reconhecidos de qualidade ambiental. Então, serão submetidos ao processo completo de AIA aquelas com impactos ambientais significativos, muito amplos e, portanto, também mais imprevisíveis, né? Mais particulares, que sofrem mais variações dependendo da área onde esse empreendimento será instalado, né? E sob que condições. Quais são as características, então, do processo de avaliação de impacto ambiental? Colocamos algumas aqui. A primeira delas é um conjunto estruturado de procedimentos que estão ligados entre si e desempenhados para atender aos objetivos da AIA, certo? Então, assim como a gente viu lá no licenciamento, aqui na AIA também vários procedimentos precisam ser obedecidos em sequência para a aprovação do empreendimento, certo? O segundo ponto diz que o processo de AIA é regido por lei ou regulamentação específica, ou ainda por disposições internas, que instituem a AIA em uma determinada jurisdição, certo? Então, ele é respaldado por meio de legislação ou regulamentações específicas. Um outro ponto é que ele é documentado. Os requisitos a serem atendidos são estabelecidos previamente e o cumprimento desses requisitos deve ser demonstrado com a ajuda de registros documentais. A quarta característica é o envolvimento de diversos participantes. Então, além do proponente da ação, estão envolvidos a autoridade responsável, né, o órgão ambiental, os consultores que farão o estudo, o público afetado pelo empreendimento, tanto de maneira positiva como negativa, e os grupos de interesse que não necessariamente são afetados, mas estão interessados naquela questão. E como a quinta característica, tem ali que a AIA é voltada para a análise da viabilidade ambiental da proposta. Esse objetivo mestre da AIA é o que norteia o processo. Nós vimos essa palavrinha, esse termo, viabilidade ambiental, também lá no licenciamento. Então, esse ponto é fundamental. Os impactos negativos da atividade são compensados, né? São equilibrados com os impactos positivos que aquele empreendimento pretende trazer para aquela área, né? Então, isso é analisado aqui na viabilidade ambiental. Com esses fundamentos, nós podemos dizer que a AIA é um processo de avaliação de impacto ambiental com um conjunto de procedimentos ligados de maneira lógica para analisar a viabilidade ambiental de projetos, programas, planos e fundamentar uma decisão a respeito. E tem como resultados, né, qual é o resultado desse processo de AIA? O projeto pode ser retirado se ele for inviável, ele pode ser legitimado, né, no caso de ser viável. Um outro ponto interessante é que, através desse processo, podem ser selecionadas as melhores alternativas de localização. Então, nós vamos falar um pouco sobre as alternativas mais à frente, né? Então, não vou me estender agora nesse momento. Permite também reformulação de planos e projetos, né? Então, eles podem ser readequados para que eles possam otimizar, né, essa viabilidade ambiental e pode ser, inclusive, redefinidos os seus objetivos e responsabilidades do proponente do projeto ao longo do processo de avaliação dos seus impactos.